Fala galera, beleza? Hoje eu vou falar sobre um dos serviços que eu considero mais importante na AWS, porque ele habilita a capacidade de você ter mais servidores automaticamente sem precisar se preocupar. Porque a cloud ela é sim elástica, principalmente a AWS. Porém, para ela ser uma elasticidade transparente para você, ou seja, onde você consegue aumentar memória e CPU sem precisar ter uma indisponibilidade, mesmo que seja curta, você precisa utilizar alguns dos serviços que a AWS oferece. E um deles é o Auto-Scaling, que é um dos serviços que tem dentro de EC2 que te ajuda com isso daí. Então, como ele funciona? Ele faz um escalonamento do seu servidor. Então nós temos uma EC2, ele funciona para EC2. Então EC2 aqui ele pode estar rodando um Linux ou um Windows, o que for. Quais são as possibilidades de você aumentar esse servidor? Vamos supor, você tem 2 de memória. Nossa, eu usei uma memória muito pequena. Vou colocar 2 de CPU e 8 de memória. Vamos supor que você começa a ter mais uso, isso na modalidade padrão, você tem um servidor, você começa a ter mais utilização desse servidor ao longo do tempo, né? Algumas pessoas começam a acessar, aí ele chega, a CPU começa a ficar perto de 100%, a memória começa a não ser mais o suficiente, você precisa aumentar isso daí. O que você tem que fazer no geral, né? Se você tem só um servidor, você vai ter que desligar ele, você desliga o servidor, ele fica offline, então os clientes não vão acessar. Você troca o tipo dele, que é o type, é um conjunto de memória e CPU. Aí você troca o tipo para 4 de CPU e 8 de memória e sobe esse servidor. Quando ele ligar, ele vai estar com o novo recurso de 16 de CPU, né? Então ele vai estar com 16 de memória e 4 de CPU. Quando você mudar o tipo, né? Nesse exemplo aqui que você dobrou. Mas vamos supor que depois passa alguns meses, ou vai ter um evento, um Black Friday, ou algum evento para a sua empresa mesmo, que o seu servidor ele precisa ter mais memória e CPU. O que você teria que fazer nesse caso? Você teria que ir lá e aumentar de novo. Vamos supor, você poderia mudar para 6 e 24 de memória, 6 de CPU, mas para fazer isso daqui, você precisa simplesmente ficar desligando o servidor. Então gera uma indisponibilidade. Isso não é tão legal. E ele acaba não sendo tão inteligente também. Por quê? Vou mostrar um gráfico aqui. Vamos supor que aqui é o mês, dia 1 ao dia 30. Aí aqui é a CPU do seu servidor. Então CPU e aqui é o tempo. Então aqui é a porcentagem de CPU. Então CPU em porcentagem. Vamos supor que você chega no momento que você tem uma aplicação que ela é muito parruda, você tem bastante clientes e você tem lá 10 de CPU e 30 de memória, nesse exemplo. Então vou focar em CPU aqui, que costuma ser o que mais tem utilização de acordo com o número de clientes. Costuma ser, claro. Então beleza, aqui é 100%, né? Pensa no seguinte, você precisa desse recurso porque nos finais de semana você tem uma alta utilização de recursos, né, de pessoas acessando seu site. Então isso quer dizer que seu site pode aparecer assim, ó, no gráfico. Durante a semana, aí final de semana. Durante a semana, final de semana. O que você tira disso daqui? Então lembra-se que um final de semana são 2 dias. Se for mais para cá tem 2. Então durante o mês tem aí 4 finais de semana. Então são 4 vezes 2, 8 dias de auto-utilização. Então você tem 8 dias que a sua CPU ela fica alta. Agora imagina o seguinte, pessoal. Cadê o resto dos dias nesse gráfico? São 22 dias. Então você concorda comigo que você está pagando 22 dias de um servidor que ele é parrudo, né? Que ele é caro e você está usando aí em torno de 10 a 30% de CPU, nem isso, bem pouco. Você não concorda que seria interessante nesses dias você ter menos recurso, sendo que você paga menos pelo recurso na AWS? Então a resposta é óbvia, né? É claro que sim, se tiver a possibilidade, por que não? Mas o que acontece? Até pelo que a gente viu aqui, você tem que simplesmente, vamos supor, acabou o pico, você teria que vir na segunda, desligar o servidor, ligar rapidinho com um novo recurso. Mas e se eventualmente dá uma loucura e as pessoas começam na segunda-feira a usar também?
seu servidor pode cair, porque ele vai chegar a 100%. E como que você resolve esse problema aqui? Você resolve ele com auto-scaling. Então o auto-scaling ele é um serviço que eu já adianto, ele tem um custo zero. Então você não paga nada por ele é ali nativo da AWS, você usa ele para te ajudar nas suas coisas. Aí o que você faz? Você cria uma EC2. E essa EC2 você pode colocar pouco recurso. Então vamos colocar aqui, por exemplo, 2 de memória, 2 de CPU e 8 de memória. Aí a gente vai lá e configura um auto-scaling. O auto-scaling desenha como se fosse várias flechinhas assim, ó. Tem para todo lado. Então, tá demorando aqui para colocar. Né? É mais ou menos isso o desenho do auto-scaling. Então a gente configura o auto-scaling e diz para ele o seguinte, ó cara, você vai monitorar esse servidor, você vai monitorar a CPU dele. Quando você tiver aí acima de 80%, é perigoso para mim. Aí eu quero que você escale esse servidor, ou seja, aumente os recursos desse servidor. Eu já falo como ele vai acontecer isso daí. Então beleza. Então a gente tem lá um gráfico. Imagina, os usuários começam a usar, e ele chega em 80%. O que iria acontecer quando ele chegar em 80%? O auto-scaling ia falar, tá aqui ó, o threshold é 80%. Então eu preciso fazer o quê? Eu preciso aumentar o recurso dele. Mas ele não vem aqui e altera esse servidor, ele deixa o servidor rodando. Ele simplesmente vai lá e ele cria uma EC2 secundária com 2 de CPU e 8 de memória. Então aí, ao invés de você ter um servidor, você tem 2. Aí seus clientes eles vão estar alguns aqui e alguns aqui. Então cada um vai estar em um dos servidores. Aí o seu gráfico que iria acontecer, ele iria despencar. Aí se eventualmente ele começar a crescer de novo, ele vai lá e lança outro servidor. Se começar a ter problema de novo, ele lança outro servidor. Mais um problema? Outro servidor. E assim por diante. Ele vai criando. Qual que é o limite? O limite é, você pode configurar. Se você não quer nenhum limite, você fala escala quando você quiser, você consegue colocar essa informação. Agora, o ideal é você saber, aí pelo menos colocar um limite, porque vai que você coloca um loop infinito sem querer na sua aplicação, ou ela está tendo um ataque aí de DDoS, alguma coisa do tipo, vai começar a usar a CPU. Aí ela pode aumentar muito os servidores, aí pode ficar caro para você. Então, se normalmente você roda com 3 servidores, coloca um 5 e fica monitorando, porque daí quando for o 5º servidor, daí você fala, ó, agora tem que analisar perto, porque conforme for eu vou ter que aumentar o limite de 5 servidores para 6 ou para 7 e assim por diante. Então é algo que a única coisa que você precisa fazer, porque o resto ele lança. Aí beleza, no exemplo que eu dei aqui tem 2 servidores. Vamos supor que esse é o final de semana que está com bastante uso. Aí chega a segunda, não tem uso. O que ele faz? Na própria configuração do auto-scaling, você consegue falar, ó, se ficar abaixo, 60% é muito perto, vou colocar aqui. Se ele ficar abaixo de 40%, ou seja, a soma das CPUs fica abaixo de 40%, o que ele vai fazer? Você remove um dos servidores. Aí ele vai lá e pá, desliga o outro servidor. Tem algumas implicações nisso daqui. Qual que é a implicação a principal aqui? A sua aplicação, ela tem que funcionar de forma independente de uma da outra. Você não pode amarrar ela a um servidor. Ela tem que estar com as informações fora desse servidor. Então ela simplesmente vai fazer o processamento. Quando o cliente faz a compra, usa ela, mas o dado da compra não fica nela. Ou quando o cliente executa uma ação, qualquer coisa. Estou falando um pouco mais de website, que é o mais comum de ver, mas tem outros tipos de aplicação. Então imagina lá, isso daqui não é legal. O que você teria que fazer? Nesses servidores, vamos supor, se você tem EC2, você tem 3 servidores aqui. Aí como é que você faz? Você não coloca os dados nele, porque se um servidor morrer, você não pode perder os dados. Aí você cria um banco de dados separado. Um banco de dados, preferencialmente um ARDS, né, galera? Que eu vou falar em outro vídeo sobre isso daí. Aí o que acontece? Se matar esse servidor, beleza, continua funcionando, porque as informações estão fora desse auto-scaling, que é esse cara aqui, tá bom, pessoal? Então o auto-scaling ele serve para isso. E ele é muito simples de configurar, como eu falei, você não paga mais nada por ele. Você só tem que simplesmente utilizar. O que você paga
Bom, você paga pelo número de servidores que você está usando. Então, se você paga por hora, então se ele lançar um outro servidor, você vai pagar pelo servidor por hora, on demand, que é aquele valor hora que eu já mostrei em diversos outros vídeos. Então, o custo ele é de graça. Esse tipo de escalonamento, onde você não tem o desligar, você cria mais servidores, ele tem um nome, ele é o horizontal. Tá? Então mantenha isso em mente. Autoscale é escalonamento horizontal. Já o autoscaling vertical, que é um outro, é aquele primeiro exemplo que eu dei, onde você tem um servidor, aí você vai lá e no mesmo servidor você aumenta o recurso, depois no mesmo servidor você aumenta o recurso. Aqui não, a gente divide para conquistar. Mais cabeças, o que é muito melhor. Às vezes eu tento me segurar para não ficar passando muita informação, não abrir um monte de parênteses, mas é difícil segurar, porque imagina um servidor só, você vai rodar em uma zona de disponibilidade. Se você usa um autoscale, você pode rodar diversas zonas de disponibilidade. Então você tem muito mais redundância. Não tem nem comparação. Se você perde qualquer servidor, se um data center explode, se o host para de funcionar, porque querendo ou não é cloud, mas roda em um hardware. Se o hardware simplesmente começar a pegar fogo lá, ou parar de funcionar, ou tirarem o cabo de rede sem querer, sua aplicação, aquele servidor vai parar de funcionar. Porém, a sua aplicação ainda vai continuar funcionando, ela vai continuar segura, porque tem mais um monte de servidores, ou tem um outro ou dois servidores. Aí um servidor cai por algum problema, aí o autoscale fala, putz, ó, começou a aumentar a CPU, ele vai lá e lança outro, ele não vai ficar tentando se recuperar ou aguardar você recuperar alguma coisa. Ele simplesmente vai levantar uma bandeirinha e falar, ó, o servidor já era, tirei ele do load balancer, vou mandar outro daqui. Então é isso aí. Pessoal, eu falei de CPU, porém, CPU é o mais padrão, mas tem outras coisas. Você pode fazer baseado em fila, um SQS. Então você tem uma fila que você fala, a partir de 100, eu tenho um servidor, ele processa dados de uma fila. Se essa fila ela tiver 200, a cada 200, né, eu quero um servidor a mais. Então se essa fila vier um monte de requisição nessa fila, e tiver uma fila de 1000, eu falei a cada 200, então ele vai lançar 5 servidores para trabalhar, matar a fila e depois ele desliga esses servidores. Então muita aplicação é feita assim, baseada em fila, muita mesmo. Rede, então eu falei, todos têm a sua CPU e também a sua memória, mas às vezes você tem que se preocupar com outra coisa, que é a rede. Então qual é a banda de rede? Às vezes precisa de mais servidores, às vezes sua aplicação usa muita rede, então você precisa começar a se preocupar com isso também. Às vezes a rede é tão importante quanto a CPU, você tem que monitorar os dois, é possível também. A memória não é tão comum, porque memória é mais coisa de banco, tudo mais, a aplicação normalmente aloca uma parte lá e ponto final, mas existem exceções e você pode configurar um autoscale baseado em memória também e qualquer outra coisa. Desde que o autoscale ele checa o CloudWatch, que é uma ferramenta de monitoração que eu já falei aqui no canal. O CloudWatch ele dá métricas tanto nativas como customizadas. Então, galera, você pode usar qualquer métrica que está lá. Se aquela métrica não te atende, então beleza, vai lá e cria sua própria. Ah, mas como que eu crio uma métrica? É muito simples, você cria sua própria, é só usar as APIs, SDKs da AWS, ou usar alguma ferramenta que eles têm, na verdade, a Impir, que faz isso daí. Tem uma em Python, se eu não estiver enganado, mas a Impir é a que está mais no mercado faz um bom tempo, que é deles, também você não paga por nada. Aí, beleza, quais aplicações suportam isso daí? Então, ao invés de eu falar isso agora, eu vou para o próximo vídeo, eu vou parar esse daqui que já ficou comprido, aí eu vou voltar e eu vou ter que falar sobre dois itens extremamente importantes, que é o suporte, a qual aplicação que ele vai suportar e como rotear o acesso. Então essa é a parte 1 e eu volto com vocês na parte 2, tá bom, galera? Até daqui a pouco.